Evangelho de João, capítulo 11. Abra sua Bíblia, por gentileza, meu irmão, minha irmã. Vamos ler as Sagradas Escrituras, a Palavra de Deus, a mensagem do Senhor para a nossa vida no dia de hoje. Nós estamos falando sobre os mais felizes. Os mais felizes é o tema dessa Páscoa. Temos tratado sobre uma felicidade que não se encontra neste mundo. Uma felicidade que não se pode adquirir numa loja, numa roupa. Nós buscamos a felicidade que vem de Deus, uma alegria que contagia, uma alegria que transforma a nossa vida, uma alegria que vem do Senhor. Semana passada nós conversamos sobre a alegria, sobre os mais felizes de todos os homens, aqueles que têm a sua expectativa de vida formada e fincada na palavra de Deus, na ressurreição, na volta de Jesus Cristo. E agora nós vamos entrar numa outra seara, também tratando sobre esse assunto, pensando a partir do Evangelho de João, capítulo 11. Quero convidar você a fazer comigo uma leitura alternada, tá bom? Eu leio o versículo ímpar, você lê o par, nós vamos lendo juntos até o Apocalipse, amém, irmãos? Por que não, irmãos? Hein? Por que não? Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Depois disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Respondeu Jesus: Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Isto dizia, e depois lhes acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia quantos dias? 4 dias. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo.
Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Jesus chorou. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Amém. Meus irmãos, a leitura de um texto longo, realmente é um texto longo para ser lido, 46 versículos. Mas eu creio que muitos de nós estão acostumados à leitura da palavra do Senhor, portanto não se dispersaram tanto quanto outros que talvez não estejam tão habituados e durante a leitura do texto viajaram para vários lugares, voltaram, viajaram outra vez, e alguns continuam a viagem. Então voltem para cá, que eu preciso que vocês estejam aqui, porque eu preciso que você conheça a família de Lázaro, Marta e Maria. 2 textos podem nos ajudar a entender a respeito deles e a conhecê-los um pouco mais. Lucas 10, do 38 em diante, João, esse capítulo 11, o capítulo 12 também. Esta é uma família normal. O que eu chamo de uma família normal? Uma família unida. Uma família normal é uma família unida. Uma família cujos laços sanguíneos são muito importantes. Uma família que não se dispersa, uma família que anda junto, uma família que enfrenta as dificuldades juntos, uma família que passa aperto junto e que passa vitória juntos, uma família unida. Mas uma família unida como essa não está livre de leves desentendimentos. Família, ainda que unida, é capaz de vivenciar leves desentendimentos. Você vê que eu estou com uma ênfase no leves desentendimentos. Marta e Maria estavam questionando o papel de cada uma delas naquela ocasião que você conhece, que Jesus foi à casa delas. Enquanto Jesus estava lá, Marta estava se virando para poder organizar a casa e montar toda a estrutura para o acolhimento, para a hospedagem, para trazer conforto àqueles que ali estavam, enquanto diz a Bíblia que Maria ficava aos pés de Cristo. E Jesus foi alvo dessa reclamação. Marta reclamou. Marta entendeu que havia um exagero da parte de Maria ao não dar atenção devida às coisas da casa. Jesus diz para ela se aquietar, para ela se acalmar, e diz que Maria escolheu a melhor parte, ou seja,
Minha ênfase aqui não é na razão de uma ou de outra, mas no leve desentendimento que elas tiveram, porque uma família normal tem leve desentendimento. Eu pergunto, na sua família, eu vi um i aí? Na sua família tem leves desentendimentos? É normal ter na sua família de origem, na família que se forma quando você casa, nas dificuldades que todos nós temos, é normal, mas é preciso que seja um leve desentendimento. Desentendimentos profundos têm que ser resolvidos, mas o leve é aquela coisa do dia a dia que nós não podemos deixar acumular, não podemos permitir que isso cresça. Essa família normal é também uma família hospitaleira, uma família que gosta de acolher pessoas. E veja, nos tempos bíblicos, acolher as pessoas é diferente de hoje. Quando João escreve as suas epístolas, numa delas ele retrata a figura de uma pessoa que impedia que outros recebessem enviados dos apóstolos, enviados dos discípulos para pregar o evangelho lá. Nos dias de Cristo, quando Jesus passava numa casa, as pessoas o acolhiam. No começo da obra missionária da igreja, ela acontecia nas casas, as reuniões no primeiro dia da semana para celebrar a ceia, para relembrar a ressurreição de Cristo, acontecia na casa das pessoas. Hospedar, abrir as portas de casa era um privilégio que Lázaro, Marta e Maria não abriram mão. Uma família normal, uma família unida, uma família com leves desentendimentos, uma família hospitaleira e uma família amorosa. A marca do amor é uma marca evidente. Quando Marta se dirige a Jesus, ela diz: Senhor, está enfermos aquele a quem amas. Havia um amor de Cristo para Lázaro e a sua reciprocidade. Marta e Maria, em lugares diferentes, são apresentados como pessoas que amavam a Jesus Cristo e a quem Jesus também amava. O amor, ele se evidencia nos nossos atos. Uma família amorosa é uma família que acolhe, é uma família que perdoa, é uma família que luta contra as suas dificuldades. A Páscoa é tempo de reuniões familiares. A Páscoa nasce com as famílias se reunindo ao redor de uma mesa. A Páscoa nasce para celebrar a libertação, a passagem. A Páscoa nasce com esse intuito. A ceia, ela nasce desse instante onde Jesus reúne os seus discípulos ao redor da mesa e com eles come, celebra, com eles compartilha um dos momentos mais difíceis da sua existência. O amor, ele também se revela nessas ações. Essa família era uma família normal, uma família unida, uma família com leves desentendimentos, uma família hospitaleira, uma família amorosa, uma família boa, uma família boa. Mas esse texto me ajuda a entender que os mais felizes, meus queridos irmãos e irmãs, os mais felizes são aqueles que nos dias da adversidade reclamam menos e clamam mais. Uma família normal, unida, com leves desentendimentos, hospitaleira, amorosa, uma família boa. Coisas ruins também acontecem com pessoas boas. Pessoas boas não estão isentas de problemas. Pessoas boas não estão isentas de dificuldades. Coisas ruins também acontecem a pessoas boas. E o que Marta fez? O que Marta fez quando enfrentou uma coisa ruim na sua vida? Qual foi a atitude de Marta? Marta buscou ao Senhor Jesus Cristo. Irmãos, aqui há uma distinção importante, muito importante para o nosso entendimento. Os mais felizes são aqueles que nos dias da adversidade reclamam menos e clamam mais. O posicionamento de Marta foi, em vez de reclamar, ela clamou, ela buscou ao Senhor. E há uma diferença enorme quando nós buscamos a Deus, há uma diferença enorme quando nós decidimos buscar ao Senhor e clamar ao Senhor nos dias da nossa angústia, nos dias da nossa adversidade, nos nossos dias de choro, quando nós buscamos a Deus, clamamos a Deus, clamamos a Deus, clamamos a Deus e reclamamos menos de Deus. A palavra de Marta é uma palavra de buscar ao Senhor. A palavra de Marta é uma palavra de ir até Jesus Cristo e buscá-lo e pedir a Ele ajuda. Deve ser o mesmo posicionamento nosso.
buscar ao Senhor nos dias da nossa dificuldade, buscar ao Senhor nos dias da nossa angústia, clamar ao Senhor, pedir a Ele que tenha misericórdia demais. Mas, irmãos, só aqui entre nós, só entre você e eu, quantas vezes nós deixamos de clamar para reclamar? É ou não é verdade? Quantas vezes nós murmuramos mais do que clamamos? Se nós usássemos o tempo e a intensidade da reclamação e da murmuração para clamar ao Senhor, talvez nós tivéssemos um resultado muito mais importante e especial. O resultado da ação de Marta foi a reação de Jesus Cristo. Ele decidiu ir até Betânia. Ele decidiu ir até Marta, ir até Maria, ir até Lázaro. Foi uma decisão de Cristo. Jesus sempre responde às nossas orações. Jesus sempre responde ao nosso clamor. Ele é cheio de misericórdia e graça, ainda que ele tivesse nesse texto que enfrentar uma série de dificuldades. Primeiro, quer dizer para os queridos irmãos que os discípulos narram os riscos de morte que Jesus correria se ele fosse até Betânia. Ele fala sobre esse assunto. Os discípulos reagem. Alguns deles dizem: Jesus, lá querem apedrejar o Senhor, nós vamos voltar para lá, o Senhor vai correr esse risco. Jesus fala do seu tempo, das 12 horas do dia, da noite. Ele diz que há um tempo em que o Senhor tem o controle sobre o tempo, ou seja, o tempo da morte de Cristo não estava sujeita à vontade dos homens. O tempo da morte de Cristo estava sujeito à vontade de Deus. O tempo está nas mãos do Senhor. Ele é quem dirige o tempo, Ele é quem coordena o tempo, Ele é quem determina o que vai acontecer nesse ou naquele tempo. O Senhor continua sendo o mesmo Senhor, mas as reações humanas são naturais. Os perigos estavam ali diante dos olhos deles. Jesus sinaliza uma coisa que é muito importante e eventualmente passa despercebida nesse texto. Quando Jesus decide ir e fala sobre o tempo, ele está dizendo o seguinte: olha, ainda que eu corra risco de morte para dar vida a Lázaro, eu prefiro correr esse risco. Jesus nos traz uma palavra importante. Ele revela essa realidade, o prenúncio da sua morte, o prenúncio da sua entrega. Ele está disposto a correr os riscos necessários para levar vida a Lázaro, ainda que ele tenha que perder a sua própria vida. E aí surge a figura de Tomé. Tomé surge aqui nesse texto como um homem cheio de fé. O Tomé do capítulo 11 de João é diferente do Tomé do capítulo 20 do mesmo livro. Na semana passada eu mencionei ao momento em que Jesus aparece aos seus discípulos. Ele entra na casa e traz uma palavra. Qual foi a frase que Jesus Cristo disse quando entra naquela casa, com os discípulos ali dentro com medo, portas trancadas, todo mundo agitado? Ele disse: haja paz, haja paz. E a paz inundou, só que Tomé não estava lá. O Tomé do capítulo 20 de João, ele chega depois e diz que só acreditaria se ele visse, se ele pudesse tocar nos machucados, nas feridas de Cristo. Mas o Tomé do capítulo 11 de João é aquele que diz: vamos com ele, ainda que ele morra, morramos com ele. Tomé do capítulo 11 e o Tomé do capítulo 20 é um retrato da minha vida, talvez seja da sua vida. É o retrato das contradições da nossa fé. Do momento que nós estamos rompendo em fé, nós estamos enfrentando qualquer adversidade, nós estamos empolgados, nós estamos animados, nós estamos cheios de fervor, e no outro momento que nós já não estamos crendo tanto assim, que nós já estamos achando que o negócio não está bom, que não vai dar certo, que nós não vamos ter um fim proveitoso. As nossas crises, as nossas contradições da fé, eu posso enxergá-las na vida de Tomé. Eu posso enxergá-las nesse texto, ainda que en passant. Eu posso olhar para esse lugar e dizer: meu Deus do céu, como a contradição da fé de Tomé é uma realidade, é um retrato da minha vida. Como nós precisamos crescer espiritualmente, como nós precisamos nos arrepender da nossa falta de fé. Tudo que Jesus combateu foi falta de fé. Jesus foi operar milagres na sua terra, na sua região, onde as pessoas o conheciam. Jesus vai ali para exercitar a fé e para promover milagres na vida deles. E a Bíblia diz que ele não realizou mais milagres porque havia incredulidade. Em algumas ocasiões, Jesus chama os discípulos de homens de pouca fé. A incredulidade é uma coisa nociva à nossa vida.
Ela chega na nossa vida nos momentos mais contundentes, ela chega para nos arrastar, ela é como um tapete que alguém puxa, como um chão que se abre debaixo de nós. Nós precisamos desenvolver a nossa vida espiritual, alimentar a nossa fé e crescer espiritualmente, mas é necessário que, para que isso aconteça, assumir as nossas contradições de fé. Meus irmãos e minhas queridas irmãs, observe que todo esse movimento, diz a Bíblia, serviria para fortalecer a fé dos discípulos. Jesus, quando fala da morte de Lázaro, ele diz de maneira clara: eu estou feliz de vocês não estarem lá, porque isso fortalecerá a fé de vocês. Eu aprendo com isso, irmãos, que a adversidade fortalece a nossa fé. Nós, no momento da adversidade, quando nós buscamos ao Senhor, que recebemos dele a paz, que recebemos dele a força, que vivenciamos as transformações que decorrem daquele que buscam a Deus, nós experimentamos o poder de Deus na nossa vida e a nossa fé é fortalecida no Senhor. Quantos de vocês já passaram por uma adversidade e ao atravessarem o vale da adversidade viram que a sua fé estava maior do que anteriormente? É ou não é verdade? Vira para a pessoa do seu lado, diga para ela se é verdade, se não é. Você já teve essa experiência? Olha aí para o lado aí, fala com a pessoa. Dá um abraçozinho nela, dá um abraçozinho na pessoa, um abraçozinho gostoso, pode ser. Uma outra lição que eu trago nesse texto para nós: os mais felizes aprendem a manter a fé acesa, ainda que sejam assaltados por notícias ruins. Pode ler comigo essa frase? Os mais felizes são aqueles que aprendem a manter a fé acesa, ainda que sejam assaltados por notícias ruins. Que semana foi essa? Que semana foi essa, gente? Que semana foi essa? Nós recebemos notícias ruins essa semana de todos os lados. A chuva, a tempestade, os problemas que decorreram disso, isso nos assaltou. Alguns de nós estávamos na rua, alguns de nós ficamos presos em algum lugar. Pode ser que a água tenha entrado na casa de alguém de alguma forma, mas ainda que nós aqui na Barra, no Recreio, na nossa região, nós tenhamos sido muito atingidos, outras áreas do Rio foram extremamente atingidas, e nós pudemos ver isso. Estamos ajudando aqui como igreja, parceria com uma outra igreja, numa área em que as pessoas perderam tudo, e nós estamos sendo solidários, estamos envolvidos, engajados, numa forma de abençoar as pessoas. No Musema, quando a gente achou que tudo estava acalmando, e que as coisas estavam chegando ao lugar, e que nós teríamos dias ensolarados, e que o sol, a cor voltaria para a nossa realidade, somos despertados com uma notícia estranha: caída de um prédio, depois eram 2, e depois não tinha vítimas, e aí isso bate aqui na nossa porta. Uma família que fez com a gente encontro de casais com Cristo, uma família que esteve entre nós, participando das nossas atividades, em projetos da nossa igreja, uma família que tinha mudado para aquele prédio há uma semana. Pai, pastor, mãe e filhinha. Quando o prédio vem abaixo, os 3 saem como sobreviventes, num estado muito difícil, pai e mãe, e a filhinha melhora um pouco, mas com a perna quebrada. O pai, entre aquele lugar e o próprio hospital, já tinha tido ali pelo menos 4 paradas cardíacas. Chega ao hospital, ela junta a médica, todo mundo para ajudar, o envolvimento, a entrega dos médicos, mas infelizmente ele veio a falecer no outro dia. Pastor Cláudio. A sua esposa, a Dilma, teve uma perfuração importante da veia cava, da região abdominal, exposta a tudo aquilo que aconteceu. Cirurgias estão sendo feitas. Ontem à tarde ela fez mais uma, e pela graça de Deus foi uma cirurgia exitosa, mas o caso dela é gravíssimo. No meio disso tudo, Clarinha, a pequena Clarinha, cujos pais são esses 2 que eu estou dizendo aqui, tem a sua perna restaurada, tudo é feito, e volta com a ajuda da família que também fez o encontro aqui conosco. E a dúvida deles foi:
não sabemos o que fazer. Falamos ou não falamos? Falar o quê? A mãe em coma. O pai vai ser sepultado hoje à tarde. Falar como? Falar o quê? Meus irmãos, é muito duro quando isso chega tão perto de nós. É muito duro quando isso bate à nossa porta. É muito sofrido para nós quando notícias ruins nos assaltam. Mas esse texto também nos ajuda a entender isso. Esse texto nos ajuda a lidar. Os mais felizes são aqueles que aprendem a manter a fé acesa, ainda que sejam assaltados por notícias ruins. Há no texto instruções. E a primeira delas, eu quero dizer para os irmãos, quando Marta reage à presença de Cristo, ela diz: Senhor. É a primeira palavra que ela traz, Senhor. E eu preciso trazer para os irmãos a primeira lição que é aqui, para nós enfrentarmos notícias ruins, quando elas nos assaltam e ainda nos mantermos como os mais felizes, segundo o critério bíblico. Reconheça o senhorio de Cristo na sua vida. Reconheça Jesus como o Senhor da sua vida. Coloque Jesus em primeiro lugar na sua história. Ao buscar ao Senhor, chame-o de Senhor e reconheça-o como Senhor. Jesus é o Senhor. O Senhor Jesus Cristo. Ela diz: Senhor, se estiveras aqui. É a frase que ela traz. Segundo, reconheça o poder do Senhor Jesus Cristo. A mesma frase que Marta fala nos versículos 21 e 22, é a mesma frase que Maria fala no versículo 32, e ela diz: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Primeiro, reconheça o senhorio de Cristo. Segundo, reconheça o poder do Senhor Jesus Cristo. Jesus pode operar milagres, Jesus pode operar transformações, Jesus pode nos socorrer, Jesus pode nos livrar, Jesus pode fazer todas as coisas. Para Jesus não há nada que seja impossível. Você crê nisso? Terceiro, reconheça os fundamentos da nossa fé. Olha o que diz o versículo 24, vale a pena ler, meus irmãos. Primeiro, reconheça o senhorio de Jesus. Segundo, reconheça o poder do Senhor Jesus. Terceiro, reconheça os fundamentos da nossa fé. Versículo 24 diz assim: Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Os fundamentos da nossa fé, as perspectivas que Jesus apresenta, a instrução do texto. A nossa fé é fundamentada no que Jesus Cristo ensina. Quando Maria reage, mas aqui nesse texto, quando Marta reage, e ela revela, ela fala sobre a sua fé na ressurreição, ela está reafirmando os fundamentos da sua fé. Aonde está posta a nossa fé? Aonde está fundamentada a sua fé? Se a nossa fé está na palavra do nosso Deus e Pai, nós vamos ser assaltados por notícias ruins, mas nós vamos reconhecer que Jesus é o Senhor da nossa vida, nós vamos reconhecer que Jesus tem um poder maravilhoso e nós devemos confiar nele, e também devemos trazer todos os fundamentos da nossa fé para a nossa prática do dia a dia. Vou dizer para vocês, tem uma encrenca aqui, a encrenca de viver a sua fé sem base na Bíblia, de viver a sua vida espiritual com base numa prosperidade que não está nas Sagradas Escrituras, de viver a sua fé num triunfalismo, como se nós não fôssemos enfrentar problemas e adversidades, como se nós não fôssemos passar por perdas, como se nós não fôssemos passar por enxurradas, por tempestades, por desertos, e as figuras muitas que nós utilizamos para transmitir um momento de dor e de dificuldade na nossa existência. Todos nós passamos por isso. Não há por que ficar de mal com Deus, virar para o lado, negar a nossa fé, a não ser que ela não seja fundamentada nas Sagradas Escrituras. Irmãos, isso não é fácil para ninguém. Na hora em que as coisas apertam para nós, é difícil chamar Jesus de Senhor. O que é normal? Virar as costas. O que é normal? Ficar bravo. O que é normal?
abandonar a fé. É normal acontecer, as pessoas fazem isso. Mas aqueles cuja vida está fundamentada nas Sagradas Escrituras, a fé é sólida e é baseada na palavra de Deus, são aqueles que são capazes de, apesar de todas as lutas internas, apesar de todas as suas movimentações internas, eles apresentarem-se diante de Deus e na presença do Senhor chorar, na presença do Senhor sofrer, clamar a Deus e experimentar da parte dele o milagre que só Ele pode operar na nossa vida. Irmão, irmã, quando a notícia ruim bater à sua porta, lembre-se, reconheça o senhorio de Jesus, reconheça o poder do Senhor Jesus, reconheça os fundamentos da sua fé. Terceira e última lição: os mais felizes são aqueles que sempre esperam algo extraordinário de Jesus. Os mais felizes são aqueles que sempre esperam algo extraordinário de Jesus. O ordinário eu faço, o ordinário você faz, mas o extraordinário só vem dele. A surpresa vem da parte dele. Aquilo que vai nos surpreender, vai tirar a gente do lugar comum, é Ele quem faz, é Ele que vai operar essa realidade na nossa vida. E aqui nós temos passos importantes: espere, confie, agradeça e siga caminhando. Espere no Senhor, confie no Senhor, agradeça ao Senhor e siga caminhando. No texto, meus irmãos, Jesus faz coisas extraordinárias. Primeira coisa extraordinária que ele faz, ele revela a compaixão. Jesus se compadece. O texto diz que ele se compadeceu, o texto diz que ele chorou, o texto diz que ele revelou ali a sua compaixão com o seu ato de se sensibilizar, a sua relação com aqueles irmãos que ali estavam era uma relação de amor. Jesus amou as pessoas que ali estavam, da mesma forma que ele nos ama, da mesma forma que ele se aproxima de nós, da mesma forma que ele tem compaixão de nós. Esse é o Senhor Jesus Cristo, ele se compadece de você. Segundo, o cuidado dele com Marta, versículos 39 e 40, Jesus escuta a fala de Marta, Jesus escuta o seu chorar, Jesus observa os seus cuidados, Jesus está próximo dela, cuidado. Jesus fala com Deus em oração, ele apresenta diante de Deus aquela realidade que ali estava, ele fala, ele compartilha, e por fim ele ordena as circunstâncias. Jesus sempre ordena as circunstâncias. Irmãos, olhem para mim, por favor. Não é um momento fácil para Marta, Maria e Lázaro. Um momento muito difícil, muito difícil. E o extraordinário que Jesus faz ali é que depois de orar, depois de conversar com Deus, ele age, e a ordem que ele traz é uma ordem única. É uma ordem única. Lázaro sai para fora, 4 dias de sepultado, 4 dias de morto, nada era suficiente para impedir o poder do Senhor Jesus Cristo. Jesus diz ali: Lázaro, sai para fora, e a Bíblia diz que ele sai todo enfaixado, e quando ele sai, a ordem de Jesus é para tirar aquelas faixas que estavam ali, e ele é totalmente recomposto, ele é devolvido, ele é reintegrado, ele se envolve outra vez. Este é o ato extraordinário que Jesus ocupa e opera nesse texto. Mas deixa eu te perguntar uma coisa aqui, eu quero a sua resposta sincera. Você já orou por alguém enfermo, para que esse alguém não morresse, e ainda assim morreu? Se já aconteceu com você, levanta a mão. Eu também já orei muitas vezes. Já vivi a experiência de orar por alguém e essa pessoa receber a bênção da cura, mas ela morreu tempos depois. Já tive a experiência de orar por uma pessoa que já tinha morrido. Um priminho meu nasceu e morreu. Fim do momento de ofício, de culto na igreja, eu olhei para o lado, olhei para o outro e percebi que a família não tinha pensado em contratar uma funerária. Eles só compraram o caixãozinho branquinho. E quando eu vi aquela cena, eu parei meu carro e disse: eu levo. Depois do culto, botei do meu lado
e fui dali da igreja até o cemitério orando. Deus não respondeu à minha oração. Tem dois extraordinários que Deus faz. O primeiro é o que a gente quer. É que a pessoa não morra. É que a pessoa se levante. É que a pessoa seja restaurada. É que aquele que estava morto seja levantado, aquele que estava enfermo seja restaurado à saúde. É o que a gente quer, é o que a gente busca, é o que a gente clama. Nós clamamos isso, e se Deus responder, é extraordinário. Mas quando Deus não responde esta oração, quando Deus permite que essa pessoa amada morra, quando Deus permite que nós sejamos separados dela, Deus nos faz um milagre maravilhoso, que é o milagre do consolo. Extraordinário consolo que vem de Deus, e qualquer irmão e irmã que já tenha passado por essa perda, que sente saudade, que sente falta, que dói, que chora, sabe o que é experimentar o consolo que vem de Deus, sabe o que é experimentar uma paz que não tem explicação, sabe o que é viver o dia, levantar e receber da parte de Deus um ânimo que é extraordinário. Nós não vamos esquecer. Nós vamos lembrar com saudade, choramos em datas específicas, naqueles dias em que nós lembramos de maneira especial, aquilo nos aflige, nós choramos, mas nós não permanecemos ali, nós somos consolados, confortados milagrosamente pelo nosso Deus. E aí, irmãos e irmãs, há algo extraordinário que só Deus opera. Jesus está conversando com os seus discípulos, ele fala sobre a sua morte. Os discípulos ficam desesperados. E ele traz para eles uma palavra de conforto. Ele diz: olha, não fiquem preocupados, não fiquem conturbados, não fiquem perturbados. Credes em Deus Pai, credes também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Essa é uma parte fundamental da fala de Jesus. Ele diz: olha, não fique preocupado com o que vai acontecer depois. O depois está nas minhas mãos, e o depois é extraordinário, o depois é maravilhoso. Não há nada que se compara a este depois que Deus preparou para os seus filhos. Mas no mesmo texto ele diz assim: ó, não vos deixarei órfãos, não vos deixarei órfãos, eu enviarei outro Consolador. Ele está falando do Espírito Santo de Deus. Irmãos e irmãs, os mais felizes sempre esperam algo extraordinário de Jesus Cristo. Pode ser o milagre da cura, pode ser que Deus resolva ressuscitar alguém, mas pode ser que nada disso aconteça, mas Ele deixará sobre nós o consolo do Espírito Santo de Deus. Estes são os mais felizes. Eu quero orar com você, por mim, por nós, o quanto nós precisamos dessa bênção de Deus. Coral, por favor, já pode se posicionar. Quanto nós precisamos dessa bênção de Deus na nossa vida, o quanto nós carecemos desse olhar de Jesus Cristo para a nossa história. Os mais felizes, meus irmãos e irmãs, são aqueles que nos dias da adversidade reclamam menos e clamam mais. Você tem que clamar por alguma coisa na sua vida? Há algum motivo especial que você quer clamar ao Senhor? Os mais felizes aprendem a manter a fé acesa, ainda que sejam assaltados por notícias ruins. Quantas notícias ruins têm nos assaltado, têm mexido conosco? Você precisa de oração nessa área também. Nós vamos orar juntos hoje em nome de Jesus. Os mais felizes são aqueles que sempre esperam algo extraordinário de Jesus. Sempre esperam algo extraordinário de Jesus. Em nossos lugares, como nós estamos, embalados pela palavra de Deus e pela ação do Espírito Santo do Senhor sobre a nossa vida, quero convidar você a fechar os seus olhos e a colocar-se diante de Deus em oração. Coloque-se diante do Senhor em oração. Coloque diante do Senhor, coloque a sua vida diante do Pai. Pai, tem dias muito difíceis para nós, que só o Senhor conhece o que se passa. Os mais felizes, Pai, segundo as Escrituras, são aqueles que reclamam menos e clamam mais. Perdoa a nossa murmuração, perdoa o tempo da nossa reclamação. Os mais felizes são aqueles que aprendem a manter a fé, ainda que sejam assaltados por notícias ruins. Senhor, são tantas notícias ruins. Ajuda-nos para que nós nunca percamos este olhar, reconhecendo o senhorio de Jesus,
reconhecendo o poder do Senhor Jesus Cristo, reconhecendo os fundamentos da nossa fé. Senhor Deus, os mais felizes, segundo o texto, são aqueles que sempre esperam algo extraordinário do Senhor Jesus. Nós temos orado por cura, Senhor, e continuamos a clamar, continuamos a buscar ao Senhor e orar por cura. Nós não queremos perder os nossos amados, Senhor. E quantas vezes a nossa oração é: Senhor, desperta, acorda. E quando isso não acontece, nós sabemos e reconhecemos o poder do Teu Espírito Santo para nos consolar. Nós sempre esperamos algo extraordinário de Jesus Cristo. A nossa felicidade, Pai, está neste lugar. E nós pedimos ao Senhor que tenha misericórdia de cada um de nós. Nós oramos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.